Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor Jesus Cristo, louvando e bendizendo o nome dele. Abra sua Bíblia, livro de Números, capítulo de número 22. Nós estaremos lendo esse texto, o texto que Deus colocou no nosso coração. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar conosco nessa noite. Quantos acreditam nisso, digam glória a Deus. Eu quero desde já agradecer a minha oportunidade ao nosso líder, apóstolo Carlos Bastos, bispo Iracema, a todos os ministros desse altar que têm confiado em nós, no nosso ministério. Que Deus continue vos abençoando e que a bênção do Senhor jamais se aparte da sua casa. Amém? Quantos acharam, digam amém. Nós vamos estar lendo esse texto, mas antes eu quero que você repita comigo uma palavra. A vista, está muito fraco, vamos repetir. A vista é a maior inimiga da visão. Vamos repetir? A vista é a maior inimiga. Nós vamos estar lendo esse texto e você vai entender o porquê de nós estarmos falando isso. Números, capítulo de número 22. Vamos lá? Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Versículo 5. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram a palavra de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui essa noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem o amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Vamos reler o versículo 12 todos juntos? Por que não vai amaldiçoar? Está muito fraco. Por que não vai ser amaldiçoado? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos agradecer porque a Tua palavra foi lida neste lugar. O Senhor tem total liberdade para falar conosco e fazer da forma como o Senhor quer fazer. Tenha liberdade, Espírito Santo, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. A igreja diz: pode tomar o vosso assento. Nós estávamos meditando nesse texto a partir do momento em que o apóstolo nos disse que nós iríamos trazer a mensagem dessa noite. E nós começamos a refletir sobre a história do profeta Balaão. É interessante que a história do profeta, ele está reinando, ele está lá como voz de Deus para aquele povo, trazendo a direção de Deus para aquele povo. E Balaque, paralelamente, envia alguns dos seus anciãos
para trazer uma mensagem a Balaão. Balaque envia alguns dos seus homens para trazer uma resposta a Balaão, uma mensagem a Balaão. E a mensagem é que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. A mensagem que Balaque traz a seus anciãos é que Balaão amaldiçoasse aquilo que Deus já tinha abençoado. E quando Balaque envia os seus mensageiros, ele diz: existe um povo que saiu da terra do Egito. Quando ele diz que saiu da terra do Egito, é o povo que saiu da terra do Egito com Moisés. Um povo que saiu de lá levando todas as honrarias que tinha naquela cidade. E é importante nós observarmos que lá no Êxodo, quando nós vemos a história de Josué e Caleb e os outros 10 homens que estavam com ele, que eles percebem a terra, analisam a terra, só que eles encontram uma dificuldade. Eles acham que aquele povo é mais poderoso do que eles. Eles analisam a terra como Moisés tinha ordenado, eles analisam o lugar onde eles iriam possuir, onde Deus tinha prometido que eles iriam alcançar, mas eles encontram uma dificuldade, que o povo era mais poderoso do que eles. O que eu quero trazer para o entendimento de vocês nessa noite é que a nossa vista determina aquilo que está diante de nós. A nossa vista é aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar, é aquilo que os nossos olhos naturais conseguem alcançar. E aqueles 10 homens que foram espiar a terra de Canaã, espiaram, mas trouxeram uma resposta negativa, porque Deus já havia dito que a terra seria deles. E se nós formos pensar no texto que nós acabamos de ler, a história se inverte, porque não é Balaque quem vem dizendo que o povo dele era mais poderoso do que o povo de Israel. Ele vem dizendo que o povo saiu da terra do Egito, e o povo que tinha saído da terra do Egito era mais poderoso que o povo dele. Olha que notícia interessante. Aquilo que os 10 analisaram e viram que era ruim aos olhos naturais, que era impossível aos olhos naturais, Deus levanta pessoas pagãs, mas para dizer aquilo que é a verdade das nossas vidas. Deus levanta Balaque, um rei, e os seus anciões para perceber que o povo de Israel era um povo mais que vitorioso. O povo de Israel era um povo mais que abençoado. E o que eles fazem é trazer dinheiro, trazer coisas para que eles tentassem comprar o profeta Balaão, tentar convencer Balaão que se ele amaldiçoasse o povo de Israel, então seria possível que eles vencessem a guerra. Isso nós precisamos atentar, porque um homem de Deus, o líder que nós temos, ele tem uma palavra de bênção para as nossas vidas. E tudo aquilo que é liberado do altar sobre a sua vida, tudo aquilo que é liberado do altar sobre a sua casa, tudo aquilo que é liberado sobre a sua família, pela boca do anjo da igreja, pela boca do homem de Deus, tem o poder de determinar a tua história. E eles querem comprar Balaão. Eles querem trazer dinheiro, eles querem trazer honrarias para fazer com que Balaão amaldiçoasse aquilo que Deus já disse que era bendito, aquilo que Deus já disse que era poderoso. Só que nós vamos perceber que Balaão, ao ver que esses homens estavam chegando, ouvindo ele a proposta, fica atento ao que eu estou te dizendo nessa noite, ouvindo ele a proposta, qual deveria ter sido a proposta de Balaão? Eu não vou amaldiçoar aquilo que Deus já disse que é bendito, eu não vou amaldiçoar o povo de Deus. Você poderia trazer todo o seu reinado, mas eu jamais amaldiçoaria aquilo que Deus já abençoou. Você não entendeu essa palavra? O posicionamento que o homem de Deus deveria ter tomado era: eu jamais irei amaldiçoar, jamais levantarei as minhas mãos para amaldiçoar aquilo que Deus já disse que é bendito. E sobre essa palavra, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, porque pode se levantar qualquer tipo de pessoa para declarar que sobre a sua vida você vai ser amaldiçoado, a tua história será amaldiçoada, teus filhos serão amaldiçoados, teus filhos
enfrentarão problemas. Eu quero dizer algo para você nessa noite. O Espírito Santo de Deus está nos dizendo que você e eu somos mais do que vencedores, somos mais do que poderosos em Cristo Jesus. E Balaão, ele tem uma atitude diferente. Balaão toma um direcionamento diferente. O posicionamento de Balaão é: espera aqui, que eu vou orar. Espera aqui, que eu vou perguntar ao Senhor. Eu vou consultar ao Senhor para ver o que o Senhor me diz a respeito disso. E o Senhor disse a Balaão: não aceite. Não vá com esses homens. E Balaão trouxe a palavra que Deus tinha dito a ele para aqueles anciãos. E aqueles anciãos pegaram a mensagem e levaram ao rei Balaque. Só que chegando ao rei Balaque, Balaque não aceita um não como resposta. Balaque tipifica Satanás. Por quê? Porque Satanás não aceita quando você diz não como resposta para o pecado. Satanás não aceita quando você rejeita a primeira tentação. Satanás não aceita quando você rejeita a primeira proposta. Satanás, ele espera a próxima oportunidade para tentar te comprar, para tentar te convencer, para tentar fazer com que você se entregue àquilo que Deus já disse para que você não se entregue. E é por isso que nós devemos ter cuidado, porque se nós tivermos visão espiritual, nós não cederemos a essas situações, nós não cederemos diante dessas dificuldades. O nosso líder tem pregado sobre pegar a visão. E o que eu quero falar para vocês aqui nessa noite é como não perder a visão. Para não perder a visão, nós precisamos estar em constante oração. Porque um crente que não está orando, ele se torna vulnerável. Um crente que não vive uma vida de oração, ele se torna vulnerável aos ataques de Satanás. E eu tenho uma péssima notícia para você. Se nós não estivermos numa vida de oração, nós poderemos até vencer a primeira tentação. Nós poderemos até vencer a segunda tentação. Nós poderemos até vencer a terceira tentação. Mas em algum momento nós iremos acabar falhando. Porque a oração nos prepara para vencer as tentações. Se nós não estivermos vivendo uma vida de estudo da palavra, nós não conseguiremos vencer Satanás. É importante lembrar que quando Jesus estava no deserto, em Mateus capítulo de número 4, nós vamos ver que Satanás se apresenta. E quando Satanás se apresenta, ele começa a tentar Jesus. E como que Jesus vence Satanás? Através do quê? Se nós não estivermos com essa palavra nos nossos corações, o dia mau chegará, as situações difíceis chegarão e nós não conseguiremos vencer. Porque Satanás também conhece essa palavra. E um crente que também não conhece a palavra também se torna vulnerável. Se um crente que não estiver vivendo uma vida de jejum, uma constância no jejum, ele se torna vulnerável. Por quê? Porque ele cede à carne. Entenda que eu disse sobre a vista e disse sobre a visão. A vista é aquilo que está patente aos meus olhos naturais, mas a visão é aquilo que eu não consigo enxergar, mas eu sei que está logo adiante. Eu vou repetir essa palavra. A visão é aquilo que eu não consigo enxergar, mas eu sei que está logo adiante. Levante as suas mãos, porque talvez você não tenha a visão espiritual que você deseja ter. Talvez você ainda não pegou a visão como Deus quer que você pegue. Mas Deus está dizendo, a hora que você conseguir entender e que você adquirir essa visão, você conseguirá enxergar aquilo que eu já te disse que eu vou fazer. Vem um jovem aqui para mim, por favor. Eu quero mostrar para vocês a diferença da vista e a diferença da visão. O que é que você consegue enxergar aos seus olhos? Qual é o limite dos seus olhos? O que você consegue enxergar? Até lá fora, lá na rua. O que você consegue enxergar? Os carros, os povos aqui dentro da igreja. Feche os seus olhos.
Lá do outro lado da pista, o que tem? Você sabe? Não. Você sabe o que tem do outro lado lá da pista? Não. Você sabe o que tem lá embaixo, depois que você atravessar algumas transversais? Não. Agora olha a diferença de um homem que tem visão. Eu quero decretar sobre a sua vida que a visão espiritual do Senhor sempre vai estar presente sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vem cá, Elon, por favor. Observe isso. Você conhece um pouco mais o bairro que nós temos aqui. Você mora por aqui. O que os seus olhos naturais conseguem enxergar? Um carro, vários carros, uma porta, um ventilador, uma oficina. Qual é o limite da sua vista? A loja de autopeças. Agora feche os seus olhos. O que tem lá embaixo, depois que você atravessa a rua, você sabe? Lagoa. Você está vendo? Não. Mas você sabe que tem? Sei. Um crente que tem vista, mas não tem visão, está dentro da igreja, mas está perecendo. Um crente que tem vista, mas que não tem visão, ele sabe que Deus prometeu, mas não acredita porque ele só está vendo coisas difíceis na sua frente. Um crente que tem vista, mas não tem visão, ele acredita o que o Senhor fala, mas ele fala, é impossível acontecer. Porque um crente que tem a vista, mas não tem visão, tudo ele é ou realista demais, ou pessimista demais. Mas o crente que tem visão, ele pode não estar enxergando, ele pode não estar vendo aquilo que os seus olhos naturais estão vendo, mas ele sabe que ali na frente está o cumprimento da promessa do Senhor. Ele sabe que ali na frente está exatamente aquilo que Deus disse que Ele iria fazer. Ele não precisa ver para crer, ele está crendo independente de estar vendo. Eu vou repetir essa palavra, ele não precisa ver para crer, mas ele está crendo independente de estar vendo ou não. Levante as suas mãos nessa noite, porque o que Deus quer que a igreja dele tenha nesse momento é visão espiritual, para que acredite naquilo que ele disse que irá fazer. Muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês. É por isso que um crente tem que pedir a Deus para que a sua visão seja aguçada. É para que a sua visão seja aguçada, é para que você consiga fechar os olhos, mas entender que logo adiante está o cumprimento daquilo que Deus disse que vai fazer. Para que você acredite, por mais difícil que a situação esteja, que vão vir dias melhores. E quando um cristão ele está envolvido demais com a vista e não com a visão, ele cede. Vamos lembrar do texto em que Satanás tem uma conversa com Eva. A serpente tem uma conversa com Eva. Gênesis capítulo de número 3. A serpente se apresenta para Eva e começa a falar com ela. E ele diz, por que vocês não comem daquela árvore? Por que vocês não comem daquele fruto? E Eva diz, não, é porque o Senhor disse que o dia que nós comermos desse fruto, nós morreremos. Aí Satanás, através da serpente, diz, não, bobagem. Você precisa entender que a hora que você comer, Eva, desse fruto, os seus olhos serão abertos. Leia na sua Bíblia, versículo de número 6, se não me falha a memória. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6. Põe aqui. Versículo de número 5. Aqui, ó, vamos ler? Porque Deus sabe. Está muito fraco, vamos lá todos juntos. O que
que nós precisamos entender é que Satanás também tem o poder de abrir os olhos. Vamos para o versículo seguinte. E viu a mulher que aquela árvore era boa. E aconteceu o quê? O que aconteceu? Só que a diferença de quando Deus abre os olhos e quando Satanás abre os olhos, é que quando Satanás abre os olhos para o pecado. Quando Satanás abre os olhos de alguém é para se afundar. É para se enfiar no despenhadeiro, é para se enfiar morro abaixo, para um lugar que ele nunca mais quer que você saia. Só que quando Deus abre os olhos de alguém, quando Deus abre os olhos de alguém, não é para que você morra. Não é para que você analise demais as condições que estão adiante de você. Quando Deus abre a sua visão, é para que você veja que por mais que tudo esteja impossível aos olhos naturais, acontecerá. Quando o pecado aparece na sua frente, você não espera nem chegar perto, já vi que é pecado, vai para lá. Você já percebe de longe que é a estratégia de Satanás. Você, opa, aquilo ali é Satanás vindo com um sapatinho de lã, pode sair. E quando se aproxima, você sai fora. E acontece algo interessante com Balaão. Balaão viu que já tinha dito a resposta para aqueles anciãos, dizendo que não aceitaria aquela proposta de receber o dinheiro daquele povo, daquele rei, e também não iria com eles. Só que Balaque não aceita não como resposta. Balaque aumenta a proposta e manda de volta os anciãos, para que ele trouxesse o profeta para amaldiçoar o povo de Israel. E quando os anciãos chegam para Balaão, os anciãos apresentam a proposta para Balaão. Aqui, ó. A proposta de Balaque é essa. Ele não se contentou com o seu não. Ele não se contentou com aquilo que você disse que não queria. Ele duplicou a sua proposta. E vamos entender algo, gente. Satanás sabe ou não sabe das nossas necessidades? Satanás sabe ou não sabe aquilo que nós estamos passando? Satanás sabe ou não sabe quando você está passando por uma prova? E o incrível é que Satanás se apresenta como solução para aquilo que nós precisamos. Se precisamos de dinheiro, Satanás se apresenta. Cadê a igreja? Se nós precisamos de dinheiro, Satanás se apresenta com? Se nós precisamos de relacionamento, Satanás se apresenta com? Satanás usa aquilo que é a sua fragilidade para tentar fazer com que você se envolva no embaraço, para fazer com que você se envolva no pecado. E Satanás, ou melhor, Balaque viu que Balaão tinha rejeitado, mandou de volta aqueles anciãos e disse para ele: duplica a proposta, aumenta a proposta, traga para ele. E ele trouxe. Irmãos, se o primeiro posicionamento de Deus na oração que Balaão fez foi para que ele não fosse, vocês imaginem qual seria o segundo posicionamento? O mesmo. Eu não vou liberar para que você amaldiçoe o meu povo, porque é meu, porque fui eu quem criei, porque pode estar passando por situação complicada, mas eu sei que está passando, e eu tenho a solução. Eu tenho o que eles precisam de mim, porque se eles estiverem comigo, e se eu estiver com eles, eles conseguirão atravessar momentos difíceis, eles conseguirão atravessar momentos complicados, eles conseguirão atravessar momentos que eles jamais imaginaram que conseguiriam atravessar, mas eles irão conseguir, porque o que eles precisam é de mim. Só que Deus, como um bom pai, algumas vezes eu pedia algumas coisas ao meu pai e falava assim: pai, eu quero fazer isso, eu posso ir ali em tal lugar? E ele falava não, e ele falava não, e ele falava não. E de tanta gente insistir, ele acabava liberando. Mas se tem algo que nós observamos,
é que todas as vezes que nós insistíamos em algo que ele já tinha dito não, eu me feria. Algumas vezes eu saí para jogar futebol e ele falava, não vai. E aí eu insistia, e ele falava, vai. Quando eu voltava para casa, eu voltava com a perna machucada. Ele falava, cuidado para o lugar que você está indo, deixa para amanhã. Eu falava, não, pai, eu preciso resolver hoje. Nunca debaixo de desobediência, sempre debaixo da obediência. Mas eu precisava entender que a primeira resposta era a decisão de Deus para mim. E quando nós não entendemos a resposta de Deus para nós, quando nós insistimos muito para que Deus nos revele uma nova resposta, porque na verdade na nossa insistência, o que nós queremos é que Deus mude de pensamento. Na nossa insistência, o nosso pedido em insistir a Deus para que Deus fale conosco, é que Deus mude de proposta, mude de pensamento. E todas as vezes que eu percebi que eu ficava insistindo em alcançar aquilo que eu queria, não era muito bom para mim. E a mesma coisa que um pai faz conosco, é o que Deus também faz. Deus permitiu que Balaão fosse, mas Deus não queria que Balaão fosse. Existem coisas que nós precisamos entender, que Deus vai liberar que você vá, mas é porque você está insistindo demais. Que Deus vai permitir que você faça, mas é porque você está insistindo demais. Que Deus vai permitir que você fale, mas porque você está insistindo demais. Se você tiver visão espiritual, a primeira resposta que Deus te disse é a resposta que você vai cumprir. E a primeira resposta que você cumprir, que veio da parte de Deus, é a resposta que você vai menos se ferir. Quanto mais você obedece, menos você se fere. Quanto mais você cumpre a vontade de Deus, menos você se frustra. E há um tempo atrás, o que eu falava com os jovens dessa igreja é: nós estamos passando por uma fase, por um momento, em que as pessoas estão acumulando frustrações. Estão carregando suas mochilas pesadas demais, por conta do passado que viveram, por conta das frustrações que viveram. Só que o que Deus disse para nós, a resposta que Deus tem para nós essa noite é: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tudo que eu quero é que você deixe o seu peso de lado, é que você pare de carregar as suas frustrações. Eu vou te dar, em troca de frustrações, eu vou te dar uma cruz. Mas entenda que a cruz é mais fácil de carregar do que frustração. Porque na cruz eu te ajudo, na frustração você carrega sozinho. Na cruz eu te sustento, mas na frustração você tem que se virar, porque foi um acúmulo de coisas que você fez, que Deus disse para que você não fizesse. Quer um conselho nessa noite? Obedeça a voz de Deus. Não insista com Deus para que Deus mude de opinião, porque pode ser que Deus permita que você vá, mas que não seja bom para você. E acontece exatamente isso. Na insistência de Balaão, Deus permite que ele vá, e Balaão vai. Só que no meio do caminho, Balaão depara com um episódio que eu imagino que, se acontece nos dias de hoje, se as pessoas não vissem, jamais acreditariam. Se não fosse essa palavra dizendo, meus irmãos, é difícil de acreditar que uma jumenta abriu a boca e falou. Só que a jumenta conseguiu ter a visão que o homem de Deus não teve. Tem momentos que Deus prefere fazer com que um animal tenha visão a dar visão a uma pessoa que não quer enxergar. Tem momentos que Deus prefere abrir os olhos do mundano, de uma pessoa que está lá fora, perdida, a abrir os olhos de uma pessoa que não quer enxergar. Porque a pessoa que não quer enxergar, ela sabe o que tem que fazer, como fazer, de que forma fazer, mas ela insiste em fazer da forma dela. Só que quando Deus dá a visão, Ele larga a forma dela, ela larga o jeito dela,
ele larga o pensamento dele, porque o que tem que acontecer não é o que eu penso, é o que Deus diz. O que tem que acontecer não é da forma que eu estou projetando, é da forma que Deus disse que quer que ele faça. Nós precisamos entender que o cumprimento não precisa ser da nossa forma, não precisa ser do nosso jeito, precisa ser do jeito que Deus quer que aconteça. E olha o que acontece, a jumenta se abstém de continuar caminhando, porque um profeta perdeu a visão. Perdeu a visão porque estava cego pelas propostas, estava doido para aceitar as propostas. E tudo aquilo que Satanás te oferece não é nada comparado ao que Deus tem para nós. Tudo aquilo que Satanás te oferece não é nada comparado ao que Deus tem reservado para mim e para você. Pode ter certeza que o que Satanás tem oferecido é fichinha diante do que Deus tem preparado para nós. E Satanás, por saber disso, ele vem trazendo projetos, vem trazendo propostas para nós. E Balaão, cego pela proposta, ele observa, viu que a jumenta não continuou caminhando e espanca a jumenta. Mais uma vez ele monta na jumenta, achando que a jumenta ia continuar caminhando, e a jumenta para, e ele mais uma vez espanca o jumento. E mais uma vez ele sobe, monta no jumento, e mais uma vez a jumenta para, porque ela não admite continuar caminhando com alguém que não tem visão do lado dela. Entenda isso. Talvez seja preciso você parar de caminhar com pessoas que não têm a mesma visão que você. O problema todo é que nós não queremos enxergar isso. Uma pessoa que não tem visão não observa que as outras pessoas estão nos levando para um precipício, para um lugar de morte, para um lugar de desgraça e para um lugar de ruína. Só que uma pessoa que tem visão, ele é totalmente maduro. Ele não para de falar, ele não arruma contenda, ele não arruma discussão, confusão. Ele só observa que ele precisa andar com pessoas que têm o mesmo propósito. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é: nós precisamos andar com pessoas que têm a mesma visão que nós, que têm o mesmo projeto que nós, que têm vontade de alcançar o mesmo lugar, que é o céu, que não abrem mão do céu, que não abrem mão de caminhar com Deus, que não abrem mão de ter o Espírito Santo na sua vida. Você precisa entender que Deus quer que você ande com pessoas que têm visão espiritual para te ajudar naquilo que você precisa. A visão é um retrato do que Deus quer fazer. Observe só. Vocês que têm visão, e eu declaro sobre a vida daqueles que não tinham até o dia de hoje, que vão passar a ter. O nosso líder tem pregado sobre isso, e eu quero continuar declarando sobre a vida de vocês, que a visão espiritual será derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Vocês terão visão espiritual vinda dos céus sobre a sua vida. Visão é um retrato do que Deus quer fazer. Vou te ensinar uma coisa. Quando Deus te mostrar algo, atente bem para o que Ele te mostrou. Atente bem para o que Deus te mostrou. Porque o que Deus está te mostrando, é o retrato daquilo que Ele está fazendo. O que Deus está te mostrando, o que Deus está mostrando para pessoas que têm visão espiritual, é simplesmente o retrato daquilo que logo, logo vocês viverão. Levante as suas mãos. Aquilo que Deus está te mostrando é um simples retrato daquilo que você logo, logo viverá. Você vai viver, você vai viver, você vai viver aquilo que Deus está dizendo.
Eu concluo dizendo que todos são aptos a ter visão. Todos nós somos aptos a receber visão. Você não precisa ter cargo para ter visão. Você não precisa ter uma boa dicção para poder ter visão. Você não precisa ser um bom ministro de louvor para ter visão. Você só precisa orar para que Deus te dê visão. Você não precisa ter um curso de teologia para ter visão. Você não precisa ter 20, 30, 40 anos de vida espiritual, de caminhada com Deus para ter visão. Você pode ter visão hoje. E Deus me trouxe aqui nessa noite porque Ele quer que você tenha visão a partir de hoje. Deus não quer prolongar mais tempo nenhum para que você demore a ter visão. Deus quer que você saia daqui hoje, tendo a visão que Ele tem para você. Não se engane com aquilo que está diante aos seus olhos. Não se engane com aquilo que a sua vista está dizendo. Acompanhe a visão que Deus te deu. Porque se nós acompanharmos a visão que Deus nos deu, nós viveremos o melhor de Deus. E eu quero dizer uma boa palavra para você nessa noite. O melhor de Deus não foi feito para o ímpio. O melhor de Deus não foi feito para aqueles que estão no mundo. O melhor de Deus foi preparado para mim e para você. E se nós tivermos visão espiritual, é somente nós tomarmos posse do melhor de Deus. Eu quero que você levante as suas mãos nesse momento e tome posse do melhor de Deus. Tome posse do melhor de Deus. Tome posse do melhor de Deus, porque o melhor de Deus foi preparado para mim e para você. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Carlos Bastos, com a direção desse culto.